vamo-nos daqui. Última vez, levantai-vos, vamo-nos daqui. Podemos assentar, glorificando, adorando, bendizendo a Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu olho para o Evangelho de João, o Evangelho de João, ele por si só, ele é um milagre. Jesus, ele tinha 3 pessoas mais íntimas. Era Pedro, era Tiago e era João. Esses 3 compartilhavam. Esses 3 eram chamados a todas as principais situações que Jesus poderia enfrentar. Era o pilar do ministério de Jesus. Mas fora esses 3, haviam mais 9 que compunham os 12 discípulos. Haviam 12 homens que seguiam Jesus intimamente. Aonde Jesus estava, esses homens estavam também. Mas a Bíblia vai dizer sobre um grupo de até 500 pessoas, 500 discípulos que seguiam Jesus aonde Jesus ia. Eles estavam fazendo aquelas multidões, eles trabalhavam, eles jejuavam, eles estavam na base de sustentação do ministério de Jesus. E eu entendo que dentro desse grupo de 500 pessoas havia um moço. O seu nome é João Marcos. A Bíblia não vai dizer que ele teve um contato direto com Jesus. A Bíblia não vai dizer que ele era poderoso em obras. Mas a Bíblia, ela nos faz entender que ele é mencionado lá no livro de Atos dos Apóstolos. Ele era companheiro missionário de Paulo. Teve alguma desavença, Paulo rechaçou ele, Pedro, ele precisou intervir, e ele foi abraçado novamente. E João Marcos, ele tem o cuidado de reescrever, ele tem o cuidado de narrar toda a trajetória de Jesus. E esse é o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele tem histórias, ele tem informações, ele tem revelações, porque nós, quando precisamos de revelações, nós não vamos atrás de profetas, não, nós mergulhamos na palavra de Deus, que tem vida eterna, que tem cuidado, que tem revelações para a nossa vida, a palavra de Deus. E quando eu mergulho no Evangelho de João, eu percebo no capítulo de número 14, uma vivacidade. Eu vejo quando nós precisamos encontrar milagres, quando nós precisamos despertar milagres, ou vivenciar milagres, é nesse capítulo. No capítulo 14, é onde Jesus ele vai dizer: não se turbe o vosso coração. Ei, não fique deprimido, não fique magoado, não fique entristecido. Não fique dessa maneira. Na casa de meu pai há muitas moradas. É no capítulo 14 que ele diz: eu sou o caminho. No capítulo 14 ele diz: eu sou a verdade e eu sou a vida. No capítulo 14 eles olham para Jesus e diz: mostra-nos o Pai. Ele diz: quem vê a mim vê o Pai, porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. No capítulo 14 ele está dizendo: se vocês me amardes, vocês guardarão o meu mandamento. No capítulo número 14 ele diz: o mundo não me verá mais, porque eu vou para o Pai. No capítulo de número 14 ele está dizendo: eu deixo a minha paz, não vos deixarei órfãos, eu mandarei o Consolador.
É no capítulo 14. Ele está dizendo: crede em mim. Se vocês pedirem alguma coisa no meu nome, eu o farei. No capítulo 14 você descobre que o nome de Jesus tem poder. É no capítulo 14. Agora redobre a sua atenção. No capítulo 14 ele vai dizer: no último versículo, ele vai dizer, é uma palavra literal, é uma palavra geográfica, mas também é uma palavra profética e espiritual. Deus tem uma profecia para o teu coração essa noite, porque o mundo vai, como disse nossa pastora, ele vai de mal a pior, mas existe uma promessa para o meu coração e para o teu. Ele diz: levantai-vos, vamos sair daqui. Os espirituais já estão entendendo, aleluia. Os espirituais já estão entendendo a mensagem de Deus nesta noite. O maior milagre é quando o céu, ele floresce na minha vida e na tua vida. Ele está dizendo: vamos embora. Em outras versões ele está dizendo: levantai-vos. Do grego egeiro, que diz despertar. Jesus, ele está vivendo os últimos momentos do seu ministério sobre a terra. Jesus, ele está já com uma pré-vivência das últimas orações, que ele sairia dali, ele oraria ao Pai. Ele já está vivendo a agonia do Getsemane e do flagelo da cruz. Ele olha para os seus amigos, ele diz: não vos chamarei mais servos, mas sim amigos. Ele olha para os discípulos. Eles estavam dentro de Jerusalém em um lugar alugado. Havia uma mesa, uma pequena mesa dos judeus, ela baixa. Jesus estava sentado ao chão. E ele olha para os seus chamados amigos. Ele procura uma ajuda, um amparo espiritual. Ele olha para os seus discípulos. Os discípulos, eles estão brincando, eles estão disputando entre si quem seria o maior. Pastora Eva, eles estavam dizendo quem seria aquele que operou mais milagres dentro de 3 anos, quem fez mais prodígios sobre a terra, quem expulsou mais demônios. E Jesus, ele pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro, sem entender, diz: o meu pé você não lava. O Senhor não vai lavar. Ele falou assim: se eu não lavo o teu pé, tu não tem parte comigo. Lava então todo o corpo. Não, vocês estão brancos, vocês estão limpos pela palavra que vos tenho pregado. Jesus, ele lava os pés dos discípulos. Sabe por quê? Porque o segredo para todo sucesso é você considerar o seu irmão melhor que você. Não, meu irmão, aqui não há lugar para disputa. O maior aqui é Jesus Cristo. É Ele que tem poder, é Ele que tem unção, é Ele que tem revestimento. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Assim tem que pensar todos. E agora Jesus, ele olha para esses 12. E quando eu percebo a natureza da palavra de Jesus, quando diz: vamos embora, vamos sair daqui. Sim, era literal, eles deveriam sair e ir para o Getsemane. Judas já tinha entregado o seu ministério, Judas já tinha partido junto aos romanos para entregar o mestre. Mas Jesus, ele tem uma palavra profética. E quando eu olho para a razão de Jesus, ele olhar para os seus discípulos e diz: vamos embora, levantai-vos. Primeira coisa, levantai-vos. Deus não fala com ninguém caído. Deus não toma atitudes com ninguém no chão. Para você ter uma palavra de Deus, você precisa estar em pé. Quando você se põe de pé, o céu se abre para tratar com a sua vida. Aleluia. A primeira razão para Jesus ele dizer essa palavra, eu percebo, a primeira razão é para mim e para todos os obreiros, toda a igreja,
não somente o ministério do Evangelho Quadrangular, mas toda a igreja sobre a terra. Nós precisamos entender a cada dia que o céu é o nosso lar. Podemos ter grandes templos, podemos ter lugares aconchegantes, mas nós, como seres humanos, jamais podemos deixar a nossa identidade. Deixamos de saber que o nosso lugar é o céu. Quando saímos para viajar, viemos para um lugar que não é nossa morada. Quando saímos para algum lugar que não é o nosso lar, nós podemos nos entreter, podemos nos distrair momentaneamente, mas nada como voltar para nossa morada. Na casa dos outros, você não tem a liberdade que outros lugares você teria. Você é visita, você está de passagem, não é o seu lugar. Alguns vão se sentir até deslocados, mas o nosso lar é o céu. Quando nós falamos aqui, o missionário Filipe falou sobre a parábola do filho pródigo. Eu vejo o ser humano, uma parábola, uma história com uma grande verdade. O ser humano, ele desprendendo de toda a sua riqueza material, toda a sua riqueza física, a sua riqueza emocional, ele se desprendendo, e ele deixa toda a sua riqueza, todo o seu trabalho, mas um dia ele se lembra da sua morada. Um dia ele se lembra da casa do pai. E a Bíblia vai dizer que aquele jovem, por essa parábola, ele retorna à sua morada, e a primeira coisa que ele avista é o pai, pronto para recebê-lo. E ele recebe dotes físicos, materiais e espirituais. Aleluia. O nosso lugar é o céu. O ápice da nossa caminhada não está na glória humana, mas no contemplado nosso lar. Por isso, o Estevão sendo apedrejado, um dos primeiros mártires, ele está recebendo as primeiras pedradas. Atos 7:56 vai dizer que ele está sucumbindo diante da iminente morte, mas ele olha para o céu. É o céu aberto. Ele vê Jesus sentado num trono de glória, se colocando de pé para receber o seu filho. Aleluia, aleluia. A palavra da cruz, ela não vem para nos deixar ricos, não. A palavra da cruz, ela não vem para necessariamente você ter saúde física, não. Mas a palavra da cruz, ela vem para dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. E quando o céu, ele entra em mim, eu entro no céu. Quando o céu entra em mim, eu entro no céu. Quando eu entro no céu, eu tomo posse de todas as promessas. Eu tomo posse de toda cura. Eu tomo posse de toda a probabilidade de milagre que eu posso vivenciar. Eu me lembro, um tempo atrás, eu fui pregar numa igreja. E chegando lá, o pastor me recebeu, um culto alegre. E depois da mensagem, eu pergunto: onde está a sua esposa? Ele disse: pastor, eu estou numa situação, minha esposa está desenganada. Essa semana ela voltou do hospital. Eles disseram: olha, vai passar o seu tempo com a sua família. Chamaram e disseram: olha, não tem mais nada o que fazer, qualquer tratamento vai ser muito invasivo, ela pode não resistir. Diabetes final, muito debilitada, não conseguia se levantar da cama, não conseguia se alimentar. E nós partimos e fomos orar por aquela mulher. Oramos. Eu fui embora, mas o dono da bênção ficou. No meio da oração sentimos uma força do Espírito Santo.
Aqueles que estavam conosco começaram a falar em línguas. Sentimos um avivamento, porque o avivamento é isso, meu irmão. Ele começa em mim e em você. Passado 2 semanas, meu telefone toca e diz: você pode pregar novamente na igreja? Hoje, eu disse: posso. E a hora que eu estou entrando, subindo no púlpito, no altar, eu sinto uma mão pegando a minha cintura, uma multidão. Eu olho para trás, é aquela mulher, sorrindo. Ela diz: olha, você não vai acreditar, mas você orou por mim. Naquela mesma semana eu senti de voltar ao hospital. Eles começaram a fazer exames, não entendiam nada. Eu disse: mas o que está ocorrendo? Eles disseram: nós nunca vimos tal, mas a sua diabetes simplesmente desapareceu. O reino está aqui. O reino está aqui. Sabe por quê? Porque a nossa morada é o céu. Tem livramento para você, meu irmão. Tem livramento para você, minha irmã. Há uma chuva, há de milagre chegando sobre a tua vida. Quando eu olho para o capítulo 14, verso 31, levantai-vos, vamos daqui. Aqui que James vai dizer: levantai-vos, partamos, vamos embora daqui. A segunda razão para Jesus ele dizer vamos embora é 1 João, agora sim, o apóstolo João está dizendo, 2,18, já é a última hora. No capítulo 4, verso 3, da mesma epístola, ele está dizendo: e o espírito do anticristo, ele já está no mundo. Quando ficamos presos às profetadas de A e B, nós não crescemos na graça e no conhecimento, não. Quando o crente ele olha para a Bíblia, ele vai entender que o espírito do anticristo, ele está no mundo há 2000 anos atrás. Não se manifestou fisicamente ao mundo, mas o espírito do anticristo já está no mundo. A Bíblia vai dizer ainda, 1 João 1,5, Deus é luz. O apóstolo João Marcos, ele quando apresenta Jesus ao mundo, ele está dizendo, lá no Evangelho 1,4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a sua luz resplandece nas trevas, mas as trevas não compreenderam. A luz veio ao mundo. Quem ama a luz vai para a luz, mas quem não ama a luz não vai para a luz. Sabe por quê? Porque as suas obras não sejam reprovadas. O ser humano trocou a verdade de Deus por mentira. E Paulo ele indaga na sua carta, a segunda carta aos Coríntios: que sociedade? Tem a justiça com a injustiça. Que concórdia há entre luz e trevas? Que consenso há entre Cristo e a iniquidade? Vamos-nos daqui. Quando eu olho para o mundo, às vezes eu falo para minha esposa, eu tenho vontade de descer, porque são absurdos que nós nunca vivenciamos na história humana. O ser humano está cada vez mais entregue às trevas, mais entregue à mentira. Sabe por quê? Existe um vazio. O ser humano existem pessoas que fazem campeonatos adestrando pessoas que se identificam como cães. Vivem como cães, como gatos. Existem pessoas que agora estão trocando crianças por bonecos, porque as pessoas vivem uma incompletude. Porque o reino do anticristo, ele está na terra. O espírito do anticristo já está na terra. E nós precisamos estar atentos. Por isso Jesus ele disse: vamos-nos daqui.
A terceira razão para sairmos dessa terra é: seremos transformados. Somos um ser tricotômico. 1 Tessalonicenses 5:23 vai dizer que nós somos corpo, somos alma e somos espírito. Por isso ele disse: traga a santificação no corpo, na alma e no espírito. Eu sou um ser que eu preciso de um corpo para me relacionar com o mundo físico. Eu preciso de um espírito para me relacionar com Deus. Eu preciso da minha alma para me relacionar comigo mesmo. Sou um ser tricotômico. E pela vivência que nós trazemos nessa vida, algumas marcas na alma. Por isso os coraitas no Salmo 46 vai dizer, vai indagar: por que estás abatida a minha alma? Você pode ouvir uma palavra, você pode se encher de fé, mas amanhã mesmo alguma coisa pode estar errada na tua alma, nas suas emoções. Você pode jejuar, você pode se encher de fé. A Bíblia vai dizer que um homem chamado Elias, ele está diante de 450 profetas de Baal e 400 de Azera. Eles estão invocando os seus deuses e ele está provocando. Quando nós olhamos um homem com o microfone na mão, nós pensamos que ele é um super-homem. Achamos que ele não tem dificuldades. Olhamos para a pastora: não, ela não tem luta, ela não tem prova, ela é diferente. Eu queria ser como ela. Elias era uma dessa natureza. Olhavam para Elias, estava forte. E ele se levanta e diz: ei, vocês podem falar mais alto, porque o vosso Deus não ouviu ainda. E quando chega a oportunidade dele, meu irmão, a tua oportunidade vai chegar, meu irmão. A tua oportunidade vai chegar. Aonde você precisa, a tua oportunidade vai chegar. A primeira coisa que Elias faz, ele manda restaurar o altar. Não, ele não restaurou, ele mandou. Vocês precisam restaurar o altar. Quer sentir milagre, quer viver milagre, o altar precisa estar reparado. Eles reparam, eles colocam água e ele invoca o nome do Senhor, e a Bíblia vai dizer que ele mal acaba de fechar os seus lábios, vem fogo do céu, riscando as nuvens, bate no holocausto. O povo assustado, sabe por quê? Quando existe milagre, meu irmão, não existe efusão de espírito. Quando existe milagre, não existe efusão de espírito. O que existe é temor entre os homens. Eu já vi milagre, eu já vi perna crescer, eu já vi aquele que é cego voltar a enxergar, eu já vi paralítico voltar a andar. E sabe o que acontece dentro da igreja? Existe um silêncio, porque o temor de Deus, ele vem sobre o ser humano. E o povo diz agora: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E ele diz: olha, agora lancem mão sobre todos os profetas. 850 profetas foram mortos num riacho de Querite. Sabe por quê? Porque muitas pessoas estão brincando de ser profeta, muitas pessoas estão brincando de ser sacerdotes. Assim diz o Senhor, e o Senhor não falou nada. A Bíblia diz: aquele que disser algo que o Senhor não tem dito, deve ser morto. Pastora, já pensou se essa palavra ela volta no nosso meio? O que haveria de profetas, pastores mirins, pregadores entregando a carteirinha dizendo: eu agora tenho temor. E sabe o que Elias faz? Depois dos profetas todos mortos, o povo aclamando, ele vai para uma rocha e pede a morte. Sabe por quê? Porque o peso vem o medo, vem a angústia. Por isso vai dizer: o dia que você não estiver bem, não ouça suas emoções, não ouça a sua alma. Existe alguma coisa errada, não procure investigar.
Não procure saber o porquê. Sabe por quê? Você não vai encontrar razão. Apenas deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. É Ele que tem o manual de instrução sobre a tua vida. Não ponha a tua mão. Aleluia. Louvado seja Deus. Somos um ser tricotômico. Aleluia. Louvado seja Deus. E por isso nós precisamos ser transformados. 1 Coríntios 15:51. Eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos os salvos seremos transformados diante a última trombeta. E aquilo que é corruptível, suscetível ao pecado, ao cansaço, à enfermidade, à moléstia, será revestido da incorruptividade. Somente aquele que crê nisso, levante a sua mão. Levante a sua mão, aquele que vai ser transformado. Meu irmão, eu já sinto já um pouco do peso da idade. Eu não consigo, coisas que eu fazia, eu já não consigo fazer. As pessoas, os idosos aqui, eles olham, ele fala: não consigo subir uma escada, eu preciso de cuidado. Sabe por quê? Porque o seu motor já está batendo. Existe um fim para esse corpo, mas a Bíblia está dizendo que este corpo será transformado. Esse é o terceiro motivo para nós subirmos aqui. Jesus diz: ei, deixa tudo sorrir, meu irmão. Deixa tudo. O Senhor falou aos discípulos: pode deixar casa, pode deixar apartamento, pode deixar sítio, pode deixar chácara, pode deixar a igreja, pode deixar. Vamos subir daqui. É para o céu, é para o céu, é para o céu, é para o céu. Aleluia. A quarta e última razão. Não existe apenas 4 razões. Você vai continuar. O pastor Tiago, ele já vai continuar pregando. A próxima mensagem pode continuar pregando esse tema, as principais razões para nós subirmos aqui. Mas eu vou dar a última, uma das 4 principais. Não podemos imaginar o que Deus preparou para nós. João 14, ele começa: eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. E Paulo vai dizer, 1 Coríntios 2:9: as coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, as coisas que não subiram ao coração do homem. Em outras palavras, aquilo que a mente humana não pode imaginar, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu não posso dizer, meu irmão, eu não posso dizer o que vai ter lá, porque como a Bíblia eu terminei de ler, não subiu, eu não consigo imaginar. Eu não posso dizer para você como vai ser, mas eu posso fazer algumas afirmações segundo a Escritura. Algumas afirmações possíveis diante daquilo que João viu. Apocalipse 21, essa é uma palavra para aquele que necessita de milagre. Essa é uma palavra para aquele que precisa, como foi dito, posicionamento no reino. Deus tem muito mais para te dar do que você imagina. João está dizendo: eu vi, ninguém me contou, eu vi um novo céu
e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, já não existe, e o mar não existe. Pode ser literal? Pode, mas mar nesse contexto escatológico, vai dizer mar significa tribulação, mar significa instabilidade emocional, mar significa afronta, mar significa perseguição, e João está dizendo, não existe mais, não haverá tribulações. A segunda coisa que eu posso afirmar, segundo aquilo que João viu, ele está dizendo, e Deus limpará de nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor e nem dor. É para lá que eu vou. E cutuque o seu irmão, olhe para ele e diz, é para lá que eu vou. É esse milagre, é esse milagre, meu irmão, é esse milagre que o Espírito Santo precisa ver em nós. Eu vou concluir aqui. Sabe uma coisa, pastora, que não vai haver no céu? A última coisa, não vai haver no céu. Nós precisamos olhar para nós mesmos e dizer, eu preciso de fé. Tudo é possível àquele que tem fé. Nós precisamos trabalhar o corpo de obreiros, precisamos trabalhar a igreja para que a igreja tenha fé. Mas uma coisa que não vai ter no céu, fé. Como não vai ter fé? Não será preciso fé. 1 João 3,2: quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Vamos daqui, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Cadê a igreja que vai morar no céu? Vamos embora. Deus abençoe a todos, em nome de